Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, professor Augusto Rezende com a disciplina de Fundamentos da Administração. Muita coisa para ser apresentada nessa aula 2. Na rota de aprendizagem tem vários materiais sobre a evolução do conteúdo e esses capítulos tão importantes do princípio da administração, dos processos de gestão das organizações e principalmente agora trazendo mais uma percepção de vocês sobre liderança das organizações. Então é tudo isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, não é isso? Processos organizacionais e liderança, né? Como liderar, como trabalhar em grupo, como dividir em equipes, como formatar e planejar bem a gestão das organizações, tá certo? Então aí está com vocês aula 2, processos e liderança nas organizações. Iniciando um dos processos mais importantes da organização é o processo decisório. Né? O que é o processo decisório? Uma decisão é um conjunto de alternativas possíveis. Então eu escolho, dentro de um conjunto de alternativas possíveis, aquilo que melhor vai atender uma situação, problema. Claro, o processo decisório ele tem que ser baseado em informação e conhecimento. Isso significa o quê? Quanto mais informação eu tiver, quanto mais conhecimento acumulado eu tiver e minha equipe tiver, menos risco correrá o processo de tomada de decisão. São grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho muita informação relevante, capacidade de colocar em prática meu conhecimento. Com isso, essa informação e esse conhecimento, ele interfere no processo decisório e como resultado eu tenho resultados positivos que desempenham menor risco para a minha organização. Então, por isso que o processo decisório ele é baseado em informação. E a gente também tem o processo decisório, aí nesse último tópico, necessário para entender a sequência de etapas que envolvam a situação. Claro, eu preciso de entender o meu processo decisório, em que situação ele envolve para que aquela decisão seja correta. E quais seriam essas etapas do processo decisório? É importante pensar o processo decisório como uma visão sistêmica, né? Lá na organização, o tempo inteiro, os gestores, os administradores, eles estão tomando decisão. Eu não consigo falar o seguinte, hoje eu terminei, minha empresa é uma empresa que não gera decisão porque já está tudo organizado. Não é assim. A gestão organizacional, a gestão das empresas, ela envolve a resolução de problemas o tempo inteiro. Então, por exemplo, seguindo no nosso gráfico aqui, ó, eu tenho uma frustração, isso aqui eu tenho uma situação, um problema, frustração, ansiedade, dúvida, curiosidade, inovação, eu tenho uma situação, um problema, está aqui como se fosse uma interrogação, eu preciso de extrair e tirar um diagnóstico para entender essa situação, problema, que contexto que está essa situação, problema minha. Desperto alternativas, quais são as alternativas, para quê? Para resolver a situação, problema. Escolho a melhor forma, a melhor situação, a melhor alternativa que vai atender a minha situação, problema, tomo a decisão, nesse momento eu bato o martelo do processo de decisão e aí eu avalio se realmente aquela decisão ela foi tomada de uma forma correta, de uma forma coerente. Não é isso? Porque pode ser que aquela decisão ela foi tomada e ela deu errado porque eu não tinha informação e nem conhecimento. Eu volto, estabeleço uma nova busca de informação e conhecimento e tomo uma nova decisão e se a expectativa que tem que essa decisão seja certeira. Não é isso? Não, eu tomei a decisão, eu tinha a informação, tinha o conhecimento, só que eu fui para o caminho errado. Tudo bem, voltou o processo cíclico, toma a decisão novamente já baseada nas informações que você tem. Não é isso? Então, essas são as expectativas do processo decisório. Então, detalhando um pouco mais dessas fases e técnicas do processo decisório. Se a gente voltar e pensar no gráfico anterior que eu trouxe para vocês, aqui estão as etapas. O princípio da administração, com os estudos e técnicas, desenvolveu metodologias para executar e ser trabalhado dentro de cada uma dessas fases do processo decisório. Como, por exemplo, na fase 1, identificação do problema, oportunidade, e na fase 2, de diagnóstico,
quer dizer, entendendo do problema, eu posso utilizar algumas técnicas, como, por exemplo, o diagrama de Ishikawa e o princípio de Pareto. Todo o detalhamento, tanto do diagrama de Ishikawa como o princípio de Pareto, está lá na rota de aprendizagem com a série de materiais que vocês poderão aprofundar o estudo sobre isso. Contudo, eu quero deixar o recado para vocês que são técnicas para identificar problema e de estabelecimento de conhecimento do diagnóstico. Na fase 3 da definição de problema, eu tenho a geração de alternativas. O que a gente pode utilizar? As técnicas de brainstorming. O que é brainstorming? Justamente é você levantar com equipes chuvas de ideias, né? Várias ideias, várias alternativas para que sejam resolvidos aqueles tipos de problema. Defini, identifiquei as alternativas, então eu vou para a fase 4 e fase 5. A escolha de uma alternativa e avaliação decisão. Então a administração traz que metodologias para a gente entender, né, e normatizar essas duas fases, né, escolha de uma alternativa e avaliação da decisão. A administração traz, por exemplo, análise de vantagens e desvantagens, árvores de decisão, análise de campos de força, ponderação de critérios e análise do ponto de equilíbrio. Isso aí tudo, gente, eu trouxe para vocês para mostrar que são metodologias que já estão validadas por N tipos de empresas e organizações, já estão consolidadas em diferentes estudos, já foram testadas e retestadas e mais que avaliadas por autores teóricos de conhecimento específico dos princípios da administração. Então, dentro da organização, não precisa de você inventar nada. Você vai dentro, recorre às metodologias da administração, que ela traz para a gente com muita qualidade, com muito princípio, adequa a metodologia à realidade daquela empresa. É claro, se eu aplicar um diagrama de Ishikawa, dentro de uma empresa de 500 funcionários, eu vou ter que aplicar ela dentro de uma metodologia. Eu posso aplicar o diagrama de Ishikawa dentro de uma empresa que tem 15 funcionários, mas, contudo, eu vou readequar a metodologia do diagrama para que não tenha etapas que não sejam respondidas e você tenha uma frustração de resultado enquanto metodologia. O importante dessas metodologias é que ela tem um princípio básico, mas elas podem ser adaptadas de acordo com a necessidade e porte de cada uma das organizações. Dando sequência ao nosso slide, o que nós temos? Um outro princípio da administração. Nós já falamos da parte de tomada de decisão, né, da importância da tomada de decisão, e agora a gente entra numa nova parte chamada de planejamento e estratégia. O que é o planejamento? É o processo de tomar decisões sobre o futuro das organizações. O resultado do planejamento, quer dizer, eu faço um bom planejamento, é a preparação de vários planos, não é isso? Então, o planejamento ele se estrutura a partir do momento que eu tenho a criação de um conjunto de planos. É como se eu pegasse todo o planejamento que eu penso da minha organização em determinado tempo e quebrasse ela em pedacinhos menores que seriam os planos, não é isso? E o planejamento estratégico? O que é o planejamento estratégico? É o processo de definir objetivos da organização para curto, médio e longo prazo. Então, quais são as ações que a organização precisa de desempenhar num período curto, 6 meses, 1 ano, num período médio de 2, 3 anos e num período de longo prazo, como, por exemplo, 5 anos. Isso é o que a gente chama de planejamento estratégico. Quais são os principais elementos de um plano? É importante a gente avaliar que para fazer um plano eu preciso de entender em que situação atual da minha empresa, não é isso? Eu preciso de definir cursos e ações para onde ela vai e defino objetivos. Objetivos é o que eu preciso atingir no decorrer do tempo, não é isso? E aí eu preciso de previsionar quais são os recursos necessários que vão agir sob determinado conjunto de ação que vai atingir o objetivo proposto. É claro, para atingir esse momento, né, no decorrer do curso de ação, com aplicação de recurso, eu preciso de que controlar o uso desses recursos
e o monitoramento se realmente aquele objetivo está evoluindo para que ele seja atingido. Então isso aqui de uma forma bem simples, e o diagrama, né, mostra para vocês uma forma de como eu preciso de visualizar um plano que faz parte de uma estrutura de planejamento, né? E trabalhando as perspectivas da estratégia empresarial, o autor do nosso livro, Maximiano, ele traz para a gente que a perspectiva de uma estratégia empresarial, ela envolve quatro perspectivas. Primeiro, uma perspectiva de mercado. Que significa uma perspectiva de mercado? Eu vou criar estratégias para a minha organização dentro de uma percepção de mercadológica. Olha, o mercado está apontando para tal direcionamento, então eu vou mudar a estratégia da minha empresa para atender esse direcionamento que o mercado está colocando. Existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva da visão baseada em recursos. O que seria essa visão baseada em recursos? A visão baseada em recursos nada mais é do que eu já tenho uma quantidade de recursos, seja maquinário, seja recurso de pessoal, recursos estruturais, recursos de abrangência diária, né? Olha, eu só dou conta de atender o estado do Tocantins, por exemplo, só dou conta de atender a região do Bico do Papagaio, a região de Palmas, a região sul do estado do Tocantins. Eu tenho esses recursos e é o que eu tenho. Então eu vou definir estratégias e vou fazer um planejamento limitando e com base nos recursos que eu tenho, né? É uma perspectiva. Então a gente tinha uma perspectiva mercadológica. Direciono estratégias para onde o mercado aponta. Uma segunda perspectiva de recursos, eu tenho recursos e estou limitado a esses recursos. Na nossa terceira perspectiva, eu tenho na criação de um modelo de negócio. Olha, eu estou inovando, eu vou montar um modelo de negócios totalmente diferente, vou criar e vou desenvolver um modelo de negócio para atender determinada demanda de mercado, né? Estou trabalhando princípios da inovação, princípios da criação e vou modelar um negócio diferente de tudo que eu tenho e esse novo modelo de negócios, ele vai ser a minha estratégia empresarial. E o quarto princípio seria a administração estratégica, que é justamente a administração mais teoricamente utilizada, né? Não só teoricamente detalhada em seus princípios de teoria e de confirmação estratégica, mas também dentro da prática da administração nas empresas, é o que é mais utilizado, né? Isso é você fazer todo o engajamento empresarial. Eu trago as pessoas, trago os colaboradores, trago a direção e ali eu vou definir e conhecer uma análise em que contexto a minha empresa está, quais são os pontos fortes e pontos fracos, e daí eu vou criar um plano de metas e de ações que serão atingidas no decorrer de tempo. Tá? Então essa parte aqui, a administração estratégica, ele é justamente uma perspectiva de você conhecer conhecer o ambiente que você está e traçar estratégias para isso, tá certo? Vamos em frente do nosso slide aqui. Então, dentro dessa perspectiva da administração e estratégia, eu tenho algumas técnicas de planejamento estratégico, que primeiro inicia dentro de um diagnóstico estratégico. Trouxe para vocês uma matriz chamada de matriz SWOT. Matriz SWOT é uma matriz muito simples e utilizada, que você identifica justamente em que ambiente, né, como estão os ambientes que a empresa está inserido. Eu tenho aqui forças e fraquezas constantes de ambiente interno. Forças é uma variável positiva, né? O que eu faço bem? Fraquezas, o que eu estou deficitário, o que eu preciso melhorar? Isso aqui eu estou falando de ambiente interno e aqui eu tenho mais duas variáveis da nossa análise SWOT que é responsável e faz parte do ambiente externo. Oportunidades. Quais oportunidades estão no mercado que a minha empresa pode criar estratégias para atender essas oportunidades e fazer isso virar resultados? E o que dentro do ambiente externo, né, lá de fora, está ameaçando? É concorrentes, é imposto alto, é o mercado, é a falta de recurso financeiro, é a quantidade, o valor dos juros, né? É a taxa de juros muito elevada que me impede de conseguir financiamento. Isso é uma ameaça.
Por que essa matriz SWOT ela é tão importante para o planejamento estratégico? Justamente porque ela traz todos os conhecimentos e o entendimento do ambiente interno e no ambiente externo, avalia essas variáveis do ambiente interno e do ambiente externo, e aí seu plano de metas, o planejamento de metas, ele vem estruturado dentro do que foi levantado na matriz SWOT. Tá vendo? Então eu não crio metas e ações para empresas desenvolverem à toa. Eu crio a partir do momento que elas estão amarradas lá na origem de diagnóstico que a matriz SWOT traz para a gente, né? E a partir do momento da matriz SWOT feita, realizada e discutida com toda a equipe, eu consigo trabalhar os planejamentos. Que planejamentos eu tenho? Eu tenho 3 tipos de planejamentos que são estruturados. Um planejamento operacional, um planejamento tático e um planejamento estratégico. Operacional, né, é aquele das tarefas rotineiras de curto prazo, definição de objetivos. O planejamento tático, gerencial, né, que é feito pelos gerentes, que ele vai planejar as unidades e departamentos, ele tem foco em médio prazo, definição das principais ações de departamentos. Departamentos aqui a gente fala como o departamento financeiro, o departamento comercial, o departamento de marketing, o departamento contábil, né? Eu tenho o gerente de cada uma dessas unidades. E lá em cima, né, sobre o topo do planejamento gerencial, eu tenho o planejamento estratégico, que faz parte da estratégia da alta administração. É quem tem o poder de análise final e de validação do planejamento. Quer dizer, a alta administração, o dono, o proprietário, ele tem a visão da empresa, aonde ele quer chegar, ele tem uma orientação externa, né, esse vínculo com o ambiente externo, é um planejamento com foco a longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos, né? Então ele é um planejamento de nível macro. Então, primeiro eu diagnostico, faço um diagnóstico da minha organização por meio da matriz SWOT e depois crio um plano de metas e ações baseados, né, em responder às necessidades do nível operacional, do nível tático e do nível estratégico. Não é isso? Claro, dentro da minha empresa, eu não posso apenas planejar e planejar e planejar. Eu preciso o quê? De executar. Eu preciso de organizar a minha empresa para que ela tenha uma organização básica para executar o que foi planejado. Então, quando a gente fala de organização empresarial, o que é organizar? É o processo em dispor qualquer coleção de recursos em uma estrutura, classificação ou ordem. A função de organizar: analisar objetivos e trabalhos realizados, dividir trabalhos, definir responsabilidades, definir níveis de autoridades, desenhar uma estrutura organizacional. Então, organizar a sua empresa, ele é justamente você definir responsabilidades, definir estrutura, definir quem faz o quê. Isso é uma organização, né? E vocês, administradores, contadores, pessoas que vão estar de relacionamento direto com vários tipos de empresa, vocês vão visualizar que às vezes lá dentro está tudo muito desorganizado, tudo muito misturado. Então é princípio básico da gestão organizar pessoas, organizar processos, organizar metodologias para que o princípio de gestão aconteça em sua plenitude, não é isso? Vamos falar mais um pouquinho de organização. Um exemplo de organização. Olha, eu vou dividir trabalho. Olha o exemplo que eu trouxe. Olha, qual que é o objetivo? Vencer a eleição para um centro acadêmico. Aí o centro acadêmico de contábeis vai ter uma eleição, eu vou eleger quem serão, a nossa meta é vencer, o objetivo é vencer a eleição para o centro acadêmico. Eu preciso de fazer 3 blocos de trabalho. Um bloco de trabalho, produção de material e propaganda, um bloco de trabalho de levantamento de fundos, da parte financeira, e um bloco de trabalho de campanha. É claro, dependendo do tipo de objetivo, eu posso ter 4, 5, 10, 20 blocos, posso ter 2 blocos, isso aí tudo, cada tipo, cada objetivo e cada estrutura empresarial vai definir a melhor forma de dividir esse trabalho, não é isso? E ainda tem, além da divisão por trabalho, eu posso ter a divisão por organograma. Olha que legal e simples esse organograma que eu trouxe. Eu tenho um administrador geral e aqui eu tenho, ó,
uma divisão, um organograma de industrial, de produção, de marketing, de finanças, de logística e de recursos humanos. Olha então, ó, todo mundo quem é da parte de marketing é responsável por venda, promoção, pesquisa, assistência técnica e assim por diante. Tá vendo? Isso aqui é uma divisão e criação de organograma. Na internet, você encontra várias ferramentas gratuitas, softwares livres, que ajudam vocês a fazerem organogramas. Só você digitar lá no Baixa Aqui, em algum programa no Super Downloads, que lá você vai conseguir ferramentas que auxiliam vocês a fazerem esses organogramas ou essas divisões de trabalho, como eu mostrei nos gráficos a seguir. São ferramentas de apoio, tá certo? Dando sequência aqui à nossa parte, eu entro o quê? Eu preciso de tomar decisão enquanto princípio organizacional, eu preciso de planejar, que a gente já viu, eu preciso organizar a minha empresa, mas eu preciso executar. O que é executar? É a realização das atividades planejadas, produzindo resultados. Então, tudo que foi planejado, feito no planejamento estratégico, ele passa agora a estar na execução. Então, eu tenho o processo de planejamento, defino objetivos, vou executar. Não é isso? O processo organizacional que a gente viu no tema anterior, ele passa a ser responsável e ter o acompanhamento da execução. E como resultado do processo de execução, eu tenho bens, serviços e ideias. Quer dizer, o resultado do processo de transformação são bens, serviços e ideias. Não é isso? E toda execução, ela parte por ter objetivos. Então, o que é o objetivo? É o critério que envolve o controle e avaliação da execução das atividades. Por exemplo, eu tenho o início da atividade. Esse é o meu objetivo. Esse foi o caminho que eu fiz o planejamento por seguir. Só que, na realidade, eu fui andando por esse caminho, olha aqui, e parei nesse ponto. E agora eu preciso o quê? De andar tudo isso para voltar ao objetivo. Então, qual que é o objetivo do meu princípio administração? É o quê? Que eu siga o planejamento. Eu posso ter adequações? Pode, isso é normal, mas que eu não distancie muito do objetivo que eu quero chegar enquanto execução. Se eu planejo bem, eu vou executar sobre um planejamento bem. Se eu não planejo muito bem, para qualquer lugar eu estou indo porque meu planejamento não direcionou aonde eu quero chegar. Né? É simples, se eu coloco um barco na água, se eu não direcionar para onde ele vai, ele pode descer a corredeira e ir para qualquer lugar. Mas se eu direciono, se eu planejo, eu quero ir lá para aquela pedra e aí eu consigo traçar aquele caminho e chegar naquele determinado objetivo. Tá? Então é muito interessante essa parte da execução em relação ao planejamento por ter um objetivo fixo e definido. Tá? E aí eu preciso de controlar. Eu não posso também executar de qualquer jeito e a todo momento. Todo o processo de execução ele precisa de ter um monitoramento e controle. E quais seriam os monitoramentos, os momentos para estabelecer esse controle? Por exemplo, eu tenho um controle prévio, antes da situação. Como exemplo, testes de seleção de pessoal, manutenção preventiva, auditoria de sistemas de qualidade. Eu estou antes de uma produção. No controle simultâneo, eu estou produzindo. Olha aqui, ó, eu vou controlar no momento que eu estou produzindo, simultaneamente. Um exemplo, monitoramento e controle dos processos industriais, o trabalho do juiz de futebol, quer dizer, ele está julgando se aquela jogada foi válida ou não, se foi impedimento ou não, se foi escanteio ou não, e a medição de consumo de qualquer insumo, né? São exemplos de controle simultâneo. E o controle posterior, já aconteceu o procedimento e agora eu vou avaliar se aquele procedimento aconteceu de uma forma legal e que eu atingi o objetivo. Como, por exemplo, o controle tradicional de qualidade. Olha, minha indústria fez 500 queijos, os 500 queijos estão prontos, agora eu vou pegar 3 queijos do lote e irei analisar se realmente aqueles queijos foram bem produzidos e estão dentro da qualidade necessária para o controle de qualidade da empresa, né? Isso aí é um controle posterior, depois que acontece, tá certo? Dando sequência no nosso slide, que nós temos componentes de um sistema de controle. Eu tenho um objetivo a ser alcançado,
Tem o processo de execução, né? Vou executar. Objetivo, produzir queijos. Vou lá, produzir os queijos, pegar o leite, colocar o coalho e assim por diante. Tem uma série de atividades que eu tenho que fazer e isso aí vai me dar resultados, quer dizer, os queijos produzidos. Comparo, faço a comparação com os padrões, quer dizer, o queijo que foi produzido está dentro de um limite de padrão desejado? Ótimo. Se tiver, ok, objetivo atingido. Se ele não tiver, eu entro na ação corretiva e feedback e volto dentro do processo de execução, tá certo? Dentro dessa linha pontilhada aqui. A todo momento é hora de se corrigir aquilo que foi executado, tá certo? E para encerrar o nosso princípio de gestão, a gente falou de tomada de decisão, nós falamos de planejamento, falamos de organização, falamos de controle e execução e monitoramento, e agora a gente precisa de falar de gestão de pessoas e liderança. O que é gestão de pessoas e liderança? Nada mais é do que o desempenho, né? A gestão de pessoas está diretamente ligada à motivação. Desempenho no trabalho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de um esforço. Motivação é um estado psicológico de disposição ou interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma meta. Tá vendo que essa meta que vem aqui na motivação, ela vem lá do planejamento estratégico? Então, se eu definir uma meta, se as pessoas não estão motivadas para atingir aquela meta e atender aquilo que foi planejado, nada vai valer de todo aquele planejamento dentro da tentativa de execução. Então, falar de gestão de pessoas envolve psicologia, motivação, vontade de fazer, vontade de executar as metas. É claro, essas metas, quanto mais claras elas estiverem, quanto mais definidas, melhor para o processo de gestão de pessoas e de inovação, tá certo? E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns motivos que retrata a motivação. Então, a motivação é resultante de uma interação de motivos complexos, internos e externos. Como, por exemplo, motivos internos. Eu trago motivação para a minha equipe por meio de quê? Necessidades, aptidões, valores e outros, né? Então, são motivos internos da pessoa, né? A pessoa tem uma necessidade, ela tem uma aptidão para desenvolver aquela tarefa, ela tem valores familiares, então é dela, é pessoal. E eu tenho alguns motivos externos, que têm um relacionamento direto com a empresa. Por exemplo, olha, estímulos, incentivos de ambiente, incentivos financeiros, punições. Isso aqui são todos motivos internos que interferem na motivação. Trouxe aqui para vocês também as necessidades humanas da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela traz para a gente uma série de necessidades que a partir do momento que elas estão sendo atingidas, as pessoas levam a motivação, né? Lá na rota de aprendizagem tem muita coisa sobre a pirâmide de Maslow, depois vocês dão uma passada lá e verifiquem sobre a pirâmide de Maslow, que é muito importante, cai em concurso público, é importante que vocês tenham interação nessa metodologia. E para finalizar, a gestão de pessoas enquanto liderança. É um dos papéis dos administradores e gestores, é liderar. E o que é liderança? A capacidade de liderar está relacionada com a motivação e a boa relação entre líderes e liderados. Então isso nada mais é do que a liderança, né? Eu tenho metas, eu preciso que essas metas sejam executadas dentro de um controle, dentro de uma avaliação, e essas pessoas que irão executar as metas, elas precisam estar motivadas, elas precisam querer fazer e precisam de ser direcionadas por um líder. O líder é justamente aquele que conhece a meta, conhece o que deve ser feito e conhece e estabelece uma boa relação entre líder e liderado. E assim a gente consegue ter ótimos resultados do princípio administrativo, tá? Então tem muito material na rota, pesquisem, não deixe de ler o conteúdo, respondam às atividades, busquem na internet novos materiais, novos conteúdos, que é muito importante para esse fechamento da nossa disciplina de Fundamentos de Administração. Fico aqui finalizando esse conteúdo, agradeço muito a participação de todos e sucesso no decorrer do curso, no decorrer da disciplina e também no decorrer da sua carreira profissional. Um abraço e até a próxima.